Boa tarde a todos novamente. Acho que a vantagem de fazer de novo é que algumas coisas a gente já não precisa nem repetir, elas aparecem novamente. Acho que aqui um pouco diferente do painel anterior, planejamento talvez não seja o grande nome. Temos um planejamento, temos um plano nacional de habitação, longo prazo, é mais uma questão de implementação, e a gente vai ver um pouco por quê. Uma implementação no sentido de dar continuidade, dar perenidade a isso, e depois, finalmente, envolver prefeituras, né, no que é um plano nacional, mas que depende fundamentalmente dos agentes locais aí, de prefeituras para liberação e para dar andamento e dinâmica a esse programa. Vamos direto ao ponto. Recursos. O quadro da manhã notou muito bem o salto que o Brasil deu em termos de financiamento à habitação. Em resumo, saímos de uma situação de menos de 2% do PIB de financiamento imobiliário para mais de 8% do PIB agora. Os recursos quadruplicaram, né, na dupla SBPE e Fundo de Garantia. E se adicionou a isso um papel fundamental do governo, com subsídios ao Grupo 1, como disse bem a Júlia no começo. Um grupo que é necessário que você conte com subsídios diretos para que permita a aquisição de imóveis, não podem bancar sequer um mínimo financiamento de longo prazo. E ao Grupo 2, uma predisposição, um fundo garantidor de financiamento, que é o que permite que esse grupo integre o sistema financeiro da habitação, que é, de certa forma, ainda desconhecido quando se faz a avaliação de crédito e disponibilidade de recursos. Então, são medidas fundamentais. Note-se que ainda está muito concentrado. Caixa Econômica Federal, também por disponibilidade, no ano de crise, mantendo taxa de juros, mantendo disponibilidade de recursos, ganhou mais participação nesse mercado, vem operando bastante bem, é um dos únicos para operar o programa Minha Casa Minha Vida. Acredito que, conforme isso se perenize, se transforme numa questão para todo o sistema financeiro, inclusive, seria uma das questões. Mas ainda a gente nota, na pesquisa que fizemos, uma morosidade de processos e uma disparidade muito grande entre procedimentos, entre as diversas prefeituras que pudemos analisar. Algumas mais profundamente, outras com informações suficientes para montar um quadro de que existe aqui uma heterogeneidade grande. Seria importante criar um procedimento único de boas práticas para reduzir o tempo de apreciação dessas aprovações nas esferas locais. E, por fim, para longo prazo, existe ainda um risco de descontinuidade desse programa, haja vista que a Minha Casa Minha Vida, por todos os méritos que tem, é um programa de governo, está limitado no tempo, portanto, ao não se garantir recursos, de certa forma, vinculados à Receita, você cria aqui um risco de descontinuidade desse programa. Acho que esse é um dos principais recados aqui hoje. Da mesma maneira como fizemos com o tema de infraestrutura, uma comparação trazida aqui pelo Banco Mundial, em que dá conta, novamente, que o Brasil, a despeito de ser a nona economia e, enfim, apresenta indicadores muito aquém do que é possível alcançar em termos dos procedimentos e dos processos de liberação em habitação. Então, aquisição de alvará de construção, o Brasil é o último colocado numa lista de 108 países nesses procedimentos, o que deixa muito nítido que esse é um dos principais gargalos da celeridade de procedimentos para a construção aqui no Brasil. Registro de propriedade também é um dado em que o Brasil aparece numa posição muito desconfortável, frente aos outros países, mesmo dentro da América Latina, é a pior colocação. Então, um elevado número de procedimentos e a gente vai mostrar no slide seguinte, né, um zigue-zague muito grande de procedimentos, passando sempre por o mesmo órgão de governo. Esse é um exemplo disponível publicamente no site, portanto, é o que está sendo mais enfatizado aqui, mas que é notável, ou seja, tem procedimentos ainda piores do que esses na amostra e na discussão, quando isso vai para a esfera local. E tem tido cada vez mais um movimento de prefeituras tentando justamente
flexibilizar e agilizar esses procedimentos, tentando evitar concentração desnecessária no mesmo departamento, que, por sua vez, tem a ver com procedimentos de liberação, com registro de propriedade, e com aquisição, com a liberação do alvará de construção dos imóveis. Então, um poder excessivo, muito concentrado em alguns departamentos e com procedimentos que estão se tornando desnecessários, repetitivos. Isso está resumido nesse quadro. Algumas prefeituras têm, portanto, adotado um caminho de simplificação desses procedimentos ao centralizar os procedimentos numa esfera mais próxima do governo, mais próxima do gabinete, das decisões do município, integração de sistemas, informatização de processos, redução de prazo para análise e aprovação de projetos como uma meta da gestão pública que vem sendo alcançados em várias das prefeituras, como a gente pôde coletar e analisar. Um efeito esperado aqui de maior celeridade e eficiência nessas contratações, com o mesmo efeito que a gente discutiu mais aprofundadamente no painel anterior, de permitir que se cumpram os orçamentos em função do cronograma a ser cumprido, permitir que os planejamentos públicos de recursos para gerarem quantidades de moradia sejam cumpridos com essas quantidades, sem que você faça da morosidade um problema de viabilização dessas obras. E aqui um resumo do que a gente deve, ao final, reforçar das medidas que julgamos apropriadas e necessárias nesse caso. Integração dos serviços de formulários, pulando para o outro lado, unificação eletrônica nos cartórios de notas e registro de imóveis, princípio de concentração na matrícula, informatização de permissões de licenças, registros, uma unicidade do registro nacional online e monitoramento online das liberações, das análises de procedimento para liberação de propriedade e de obras. Eliminação de tarifas e custas cartoriais para empreendimentos voltados à habitação popular, de interesse social, e redução dos impostos de transferência e da taxa de registro fixa uniforme. Do ponto de vista de perpetuidade do sistema, se pleiteia a aprovação da PEC Moradia Digna, como é denominada a PEC 285 de 08, que prevê a vinculação de recursos em torno de 2% dos recursos das receitas líquidas da União, e para os estados, Distrito Federal e municípios, 1% dessa receita após as transferências constitucionais, que seria uma maneira de assegurar recursos tão vitais quanto são recursos para a saúde, para a educação, que são outros setores da sociedade que já têm essa vinculação direta, portanto, admitir a relevância da moradia, tanto quanto são os outros programas governamentais de profunda mobilização social e permissão para a inserção social. Dentro da natureza desse programa Minha Casa Minha Vida, algumas questões que valem a pena destacar. Deu agilidade a alguns procedimentos, reduziu algumas tarifas e, portanto, melhorou a acessibilidade desse bem à maior parcela da população ainda carente disso, escalonou subsídios conforme as faixas, de grupo 1, grupo 2, conforme as necessidades, e execução pela iniciativa privada permite uma maior agilidade e celeridade nesse contorno institucional que, portanto, pulveriza e permite muito mais flexibilidade nas contratações. Isso tem sido muito importante, muito agraciado nas nossas avaliações. Então, necessário implementar esse Plano Nacional de Habitação com uma visão integrada, de longo prazo, habitação mais infraestrutura urbana, transformar o Planab, muito bem sucedido nos seus primeiros ano e meses de implementação, num programa de longo prazo, numa ação de Estado, uma política, portanto, permanente. Acho que são esses os recados principais. Agradeço.